Está no ar o programa Prosperidade com Deus e eu tenho convicção de que Deus te coloca aí para abrir o seu entendimento, abrir a sua mente, para que você entenda que é possível você sair dessa situação que você se encontra. Você que tem sido marcado por problemas graves na vida profissional. Este ano de 2024, o seu ano foi marcado por perdas, decepções, desilusões. Você caminhou para trás, as coisas não deram certo. Mas você pode, ainda nesse mês de dezembro, ter uma grande virada e fechar o ano dando a volta por cima. Vamos começar com esta matéria. Pessoas que, embora às vezes até conquistam, mas não são realizadas na vida profissional e muitas têm até depressão. Acompanhe. Ô irmão, que agonia para chegar aqui nessa casa, não vai vir. Nas imagens, um jovem feliz que levava alegria para milhões de pessoas através de seus vídeos bem-humorados. Se eu lhe falar que nem dinheiro para comprar quentinha eu tenho, você tá brincando com minha vida. Tá assim mesmo, né? Rodrigo de Souza se tornou o Rodrigo Amendoim, um influenciador que conquistou em pouco tempo mais de 1 milhão de seguidores. Mas a fama e os ganhos financeiros não foram suficientes para trazer a alegria, a realização tão desejada. Eu tô esperando você me pagar, para eu pagar que eu devo. Se você não me paga, não tem como eu pagar as pessoas que eu tô devendo, imagine aí. No final do ano passado, Amendoim, com apenas 24 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na região metropolitana de Salvador. Ao lado do corpo, a polícia encontrou uma pistola e um carregador. O caso foi registrado como suicídio consumado. Sucesso, dinheiro e bens materiais são vistos por muitas pessoas como caminho para a felicidade. Mas muitos que conquistaram a tão sonhada fama e segurança financeira mostram a verdadeira realidade. Felipe Neto, um dos youtubers mais bem-sucedidos que acumula seguidores e milhões de reais em sua conta bancária, garantiu que o sucesso e o dinheiro não foram capazes de fazer ele se sentir completo. Em 2022, em suas redes sociais, ele contou que enfrentava uma depressão. Ganhar milhões por mês impacta zero na sua real felicidade, se isso significar não ter tempo e disposição para mais nada além do trabalho. O mundo está cada vez mais triste. Pelo menos é isso que mostra um levantamento realizado com mais de 1 milhão de pessoas. A pesquisa constatou o aumento de sentimentos como preocupação, tristeza, estresse ou raiva. E você, acredita que o dinheiro, o sucesso, pode trazer a verdadeira e plena felicidade? Pois é, muitas são as pessoas que não conseguem lograr bom êxito na vida profissional, não conseguem avançar, não conseguem conquistar, não conseguem, ter sucesso na vida profissional, estão travadas. E outras, até aparentemente, têm sucesso na vida profissional, mas mesmo assim são depressivas, são pessoas vazias e o fato é que muitos são, você sabe disso, artistas, muitos famosos, que até estão em depressão crônica e até se suicidam muitas vezes, tendo todos os recursos financeiros. Então, prosperidade com Deus é uma vida plena, é uma vida completa, começando do seu interior, chegando a todas as demais áreas da sua vida. Esta é a razão pela qual nós temos às segundas-feiras, na Igreja Universal do Reino de Deus, o Congresso da Prosperidade com Deus. E nesta segunda-feira agora, dia 2 de dezembro, a primeira segunda-feira desse último mês do ano, nós teremos a segunda-feira da força. Sim, por que força? Porque Deus é a fonte de poder e de força. Se você se aliar a Ele, se você fizer um pacto com Ele, você terá a força dele para vencer as suas batalhas. Nono clamor pela queda das muralhas, tudo que está entre você e a sua conquista, o seu avanço cairá por terra.
Você vai avançar na vida profissional e nós vamos determinar que Deus dê força para você, tá certo? Nós vamos com a nossa repórter, ela vai conversar com o Mário César e eu quero que você primeiro acompanhe o que ele vai dizer e eu volto em seguida falando mais sobre a Segunda-feira da Força neste dia 2 agora, 2 de dezembro. Uma vida financeira mesquinha, humilhações e vergonha. Palavras que resumem a vida do Mário César. Olá, seja bem-vindo. A situação estava bem complicada mesmo. Conta pra gente. Simplesmente não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, né? Vivendo uma vida de miséria, uma vida de fracasso, humilhação, né? Sendo humilhado até por familiares. Mário César, qual foi a situação mais difícil que você e a sua família enfrentaram? Foi quando estava dormindo com meus filhos dentro de casa, no inverno, e começou a chover. Começou a molhar tudo dentro de casa, entendeu? Então, era a gente correndo com um balde para um lado, para o outro, meus filhos na cama, né, na rede, água caindo pelo teto. Uma miséria total. A casa, ela só era construída, uma parte não tinha teto, não tinha telhado, né? Aí quando chovia água, derramava pelos cantos da casa. E o que foi que aconteceu que mudou a sua mente e abriu a sua visão? Ouvindo uma programação da rádio, um pastor falando da reunião da prosperidade com Deus, aquilo ali veio de encontro ao meu ser, impactou meu ser. Aquilo ali tocou comigo, me fez eu vir nessa corrente. Então, chegando na reunião da prosperidade com Deus, eu passei a ter uma visão totalmente diferente da que eu tinha lá fora. E uma palavra de fé que foi dada por um pregador, por um homem de Deus no altar, foi o seguinte: ele disse, mas antes você ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia, né? Então, o homem de Deus, ele passou uma visão de empreendedorismo ali, naquela palestra. Cheguei ao ponto de pedir as contas, pedir demissão na última empresa que eu trabalhei. Cheguei para o meu patrão, né, a minha esposa já grávida do meu filho, e eu cheguei para ele e disse que não queria mais trabalhar, porque não estava resolvendo a minha situação. Saí sem nada. Daquilo que sobrou lá, ainda consegui comprar um computador, botei numa sala da minha casa, um computador com acesso à internet. E aí, com a pastinha debaixo dos braços, peguei, saí e fui usar a minha fé. Aí saí para fazer a venda externa de empresa, porta a porta. Cheguei a fechar em torno de 600 contratos, numa média de 3 meses. Com 3 meses, trabalhando por conta própria, eu já consegui colocar o meu primeiro escritório. Mário César, após o pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Consegui hoje 3 empresas. Hoje eu tenho uma empresa que, inclusive, uma delas, a empresa hoje que tem mais valor hoje em minhas mãos, é a empresa que eu comprei do meu patrão, né? Eu pedi as contas dessa empresa e com 10 anos depois eu consegui comprar ela. Então essa marca hoje está comigo, é uma marca avaliada hoje na Bolsa de Valores, né? Eu sou acionista dessa empresa em Brasília. A gente tem hoje, que é uma multinacional também, tem um escritório de contabilidade, um escritório que trabalha com projetos financeiros para empresas. Então, assim, né? Consegui reformar minha casa, a casa que não tinha nem teto, né? Quando chovia, alagava tudo dentro de casa, que é essa casa que eu fiz da minha sala ao escritório. Hoje eu moro num lugar de alto padrão, tenho um apartamento quitado, comprei agora um apartamento também na planta, né? Tenho um carro importado, a minha esposa também tem um carro importado, carro elétrico, tá? Meus filhos estudam no colégio particular, meu filho hoje está na faculdade federal. Mas uma das coisas mais importantes que aconteceu, a partir do momento que eu passei a ter a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo, foi a partir do momento que eu não precisei mais estar correndo atrás de bênção. Eu não precisei mais estar com ansiedade para poder estar correndo atrás de nada. As oportunidades hoje surgem para mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir. Participando da corrente da prosperidade com Deus, mudou a minha vida completamente, tanto na parte financeira como também na parte espiritual.
Mário César, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Se você também deseja ter a mente de um empreendedor e quer visão para crescer nos negócios, faça como Mário César. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Muito obrigado à nossa repórter, obrigado ao Mário César. Então você vê, quando há um pacto com Deus, Deus dá direção, inspiração, Ele dá visão de onde atuar, como negociar, ou seja, Ele vai à sua frente. Claro, isso não quer dizer que você não tem que fazer sua parte, lutar, trabalhar, obviamente, mas de mãos dadas com Deus num pacto, tudo é diferente. Você tem a força dele. E nesta segunda-feira agora, 2 de dezembro, eu convoco você, profissional liberal, você vendedor, autônomo, você que trabalha na área da beleza, esteticista, tem um salão de beleza, sim? Você que trabalha aí com vendas, você que trabalha no ramo automotivo, no ramo de comunicação, no ramo de transportes, você que está querendo empreender, abrir um próprio negócio, você que trabalha no ramo de turismo aqui em Florianópolis e você quer que este final de ano seja o melhor da sua história, venha fazer um pacto com Deus. Você vê aqui o calendário, nós vamos entrar então neste último mês do ano, então dia 2 de dezembro será o dia da força, 9º clamor para a queda das muralhas. Ainda não acabou. Muitos, quando se aproximam do final do ano, desistem, jogam a toalha e perdem as esperanças. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos buscar em Deus a força para que este seja o melhor final de ano da sua vida. Novos contratos, novas vendas. Este ano não acaba sem bons resultados. Participe no dia 2 de dezembro da Segunda-feira da Força, com o 9º clamor pela queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, os 2 horários finais são os principais, às 18 horas ao cair da tarde, com o Bispo Jean e juntos, eu estarei com você às 19h30, também clamando por você. Muralhas vão cair e você vai ter a força de Deus. Aliás, veja comigo o que diz a palavra de Deus a esse respeito. O texto sagrado em Isaías 40, dos versos 29 ao 31, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Então olha a promessa de Deus. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, e esse espera, obviamente, não é de braços cruzados, é o espera confiando, lutando, renovarão as forças. Olha a palavra força novamente. Subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus vai tirar de você o cansaço. Deus vai tirar de você tudo aquilo que lhe oprime, que lhe pesa, e vai transformar a história da sua vida. Nesta segunda-feira, então, 6 horários, nós aguardamos por você na Catedral da Fé, no Templo Maior. Dispomos de um amplo estacionamento gratuito, também a escola bíblica infantil, para que você deixe as suas crianças ali aprendendo a palavra de Deus enquanto você participa da reunião. Você tem aqui a imagem da nossa Catedral da Fé, quem sabe você já passou em frente a ela várias vezes, né? E nunca entrou, sempre teve o desejo, mas vai adiando, um dia eu entro, um dia eu vou. Faça isso nesta segunda-feira agora, para que você já tenha um mês de dezembro de sucesso e de vitórias, tá bom? Isso vai acontecer, claro, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, em todo o estado de Santa Catarina, para que você possa localizar o endereço mais próximo. O site de localização é universal.org/localizar. Você pode tomar nota, aparece aí no seu televisor e você pode então procurar o endereço mais próximo. Vamos acompanhar agora alguns resultados que têm acontecido aqui no Congresso da Prosperidade com Deus. Vamos acompanhar a entrevista que foi feita, que fizemos com o Vilmar, também com a Maiele e com o Renan. Acompanhe. Vilmar, vitória no pacto com Deus. Pois é, pastor, eu tenho várias vitórias para contar, mas quando eu cheguei aqui, um bom tempo atrás, aí cheguei totalmente destruído, né? Tudo que eu pensava em fazer dava errado, né? Eu começava uma coisa, não conseguia terminar. Até nas obras que eu toco também, que tem uma empresa de construção, nunca conseguia terminar bem uma obra, né? Começava, dava enrosco no meio da obra e hoje, graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria também a respeito disso aí.
Porque, praticamente, falar bem a verdade, praticamente a gente não estudou, né? E Deus me deu sabedoria para mim ler projetos e hoje eu toco obra grande, assim, Deus tem me honrado, sabe? Então, cada dia, Deus tem me dado sabedoria, isso eu Obras agradeço a de Deus. construção civil. Construção civil, reforma, tudo que é coisa que toca, assim. E nem muito estudo tem. Praticamente nada, pastor. Sabedoria que vem de Deus mesmo. Que veio do altar aqui, pastor, eu tenho certeza que é isso. E Deus tem honrado, então. Tem honrado, com certeza, pastor. E amém. Coisas ainda maiores virão, graças a Deus. Amém, pessoal? E a sua vitória, Maiele? Quarta-feira retrasada, o senhor finalizou a reunião falando sobre o mês sagrado, né? Aí eu peguei e firmei um propósito. E depois que eu firmei o propósito, que eu fechei os olhos e abri assim, eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu fui trabalhar no outro dia, isso foi na quarta, né? Na quinta-feira, me surgiu um trabalho. E sendo que, na mesma quarta-feira que eu estava sentada ali, eu pedi, meu Deus, me dê um aluno. Eu sou professora de academia e personal trainer, né? Na quinta-feira, me surgiu mais de 200 alunos. Meu Deus! Sim. Eu tive um alongamento e um aquecimento para passar. Você pediu um aluno. Eu pedi um. Surgiram mais de 200. Mais de 200. Olha só. E aí, nisso, que apareceu esses mais de 200, né? Quando eu vi ele assim, eu digo, que a menina me chamou, né? Mas ele um possível trabalho, vem aqui. Que eu olhei ele, eu falei, tá na minha zona de conforto, vou lá. Um aluno, né? Eu já atuo com um. Aí ele falou, mais de 200. Aí vem aquele pensamento do diabo também, né? Não vou conseguir. Mais de 200, e aí, vai dar conta? Eu disse, deixe seu contato aí que eu vou lhe passar um professor. Resumindo, o que aconteceu? No que eu virei as costas, que eu falei isso, vou lhe repassar um professor, me veio assim, se você não tivesse a capacidade, eu não lhe daria a oportunidade. Resumindo toda a história. Para mim não foi um trabalho, foi um lazer. Foi muito tranquilo, foi muito suave. Para ver, quando as coisas são de Deus, tudo flui assim, sabe? Fui muito bem recebida. Para mim foi um agito, porque foi um aquecimento de corrida, né? Olha só, Deus honrou. Deus honrou. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Qual é seu nome? Renan. Renan, qual o caminho que Deus abriu através de um pacto que você fez com Deus? Hoje eu tô aqui justamente por um voto que eu fiz lá atrás. Eu sou de Curitiba, não sou daqui de Florianópolis, mas eu vim para cá com um cargo de gestão numa multinacional americana. Já fazem alguns anos que eu trabalho. Eu entrei com esse objetivo. Foi sempre um propósito até entrar na companhia. Eu tive um ótimo resultado como consultor na época, né, que eu estava trabalhando como consultor. Fui melhor do Brasil, enfim. Hoje são mais de 1.000 consultores que atuam no negócio. São 150 na posição que eu estou hoje. E eu vim aqui com um objetivo de gestão e assim, é um testemunho porque não foi fácil. Como estava antes? Antes eu tinha uma visão muito limitada, né? Tanto de crescimento, eu sou engenheiro civil, não atuo na minha área, porque Deus colocou esse trabalho no meu caminho que foi para realmente crescer financeiramente. Hoje eu acho que eu ganho, sei lá, 6, 7 vezes a mais que eu ganharia se eu estivesse atuando na minha área hoje, né? Então, financeiramente e profissionalmente, eu acabei crescendo muito no negócio onde eu estou hoje. Deus abriu os caminhos para você e você tem obtido sucesso na sua vida profissional num ramo que, na verdade, não era o seu de trabalho. Não era meu. Que nem eu falei, eu sou engenheiro civil de formação, mas eu trabalho hoje no ramo de venda de seguros. E seguro de vida, no momento um país onde ninguém gosta disso, né? Não tem muita cultura. E acabei, que nem eu falei, consegui galgar um cargo de liderança hoje na companhia. É uma das companhias que mais paga hoje, enfim. Vem de fora, estamos crescendo, estamos num projeto de expansão maior ainda. E eu tô no caminho e assim, com Deus meu parceiro, né? Ele é meu sócio e acho que daí não tem como dar errado nunca, né? E vai acontecer muito mais na sua vida, pode crer. Deus abençoe. Essas 3 pessoas têm algo em comum. Tanto o Vilmar, quanto a Maiele, quanto o Renan, o ponto em comum, vieram fazer um pacto com Deus. Não ficaram na teoria. É o que você tem que compreender, meu amigo e minha amiga. Quando a fé é prática, os resultados são práticos. Segunda-feira agora, segunda-feira da força. Você é o nosso convidado todo especial. Não importa a sua religião, não importa, sabe, o ramo de atividade que você trabalha, tampouco o tamanho dos problemas que você enfrenta, porque grande é Deus. Não é verdade? Então, nesta segunda, esperamos por você. Uma das maiores viradas da história do futebol profissional aconteceu em uma partida entre 2 grandes clubes brasileiros, Palmeiras e Vasco da Gama, na final da 3ª edição da extinta Copa Mercosul no ano de 2000. O
Palmeiras jogava em casa e era a grande estrela do campeonato, enquanto o Vasco, embora capaz, colecionava uma sucessão de fracassos em decisões. Nos momentos finais do primeiro tempo, os vascaínos foram surpreendidos com 3 gols para o delírio da torcida adversária, que já cantava a vitória. Com um cenário desfavorável no segundo tempo, o Vasco fez o seu primeiro gol aos 14 minutos, o segundo aos 24 e com o jogador a menos empatou aos 41 minutos. Até que no último lance, já nos acréscimos finais, aos 48 minutos, o Cruz Maltino vence em uma virada histórica. A vida é como um jogo, 2 tempos, 2 semestres e muitos não conseguem emplacar do início ao fim do ano. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. E o nome sem nenhuma credibilidade. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado. Eu levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Se todos os resultados até agora têm sido negativos e nenhum dos seus planos se realizaram, não desanime. Qual a leitura que Deus faz de você aqui? A leitura é a seguinte: este povo conta comigo. Deus está vendo isso na sua atitude de estar aqui. Então não caia naquele erro. Hoje o dia está muito corrido, hoje tem muito trabalho, hoje Deus sabe que não vai dar para eu ir na igreja na segunda-feira. Aí você interrompe o pacto. Isso também é um sinal de que você está levando as coisas na força do seu braço. Quando você para tudo, ainda que você tinha coisas para fazer hoje ainda, mas você fala, não, agora chega, agora eu vou buscar Deus. Isso é um sinal positivo da sua fé. Então o pacto é muito valorizado por Deus. Deus sempre buscou pessoas para se aliar a elas. E você vê, Deus é tão poderoso, maravilhoso, e ainda assim quer fazer pacto com você, conosco. Ou seja, nós tínhamos que agradecer, porque nós é que precisamos dele. É verdade ou não é? E ele ainda propõe a você um pacto. Então valorize isso. Não solte a mão de Deus. Eu paguei minhas dívidas, ela também, estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela, um deteto panorâmico, automático. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido. E a gente estava, mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar. E hoje começou a vir as bênçãos assim, de uma forma muito bacana. Dia 2 de dezembro. Venha participar do 9º Clamor pela queda das muralhas na segunda-feira da Força, para que antes de acabar o ano, você alcance a sua maior conquista. E assim como Christian, quando chegou ao pacto, ele relatou ali que antes disso não tinha força para vencer as dívidas, as situações. E ele recebeu de Deus força e quitou tudo, venceu, está prosperando. Você também pode dar a volta por cima ainda este ano de 2024. O ano não acabou não, não jogue a toalha, não desista. Segunda-feira dá força, nós contamos com Deus e Ele então vai se manifestar na sua vida. Dia 2 de dezembro está aí, então nós vamos ter a primeira segunda-feira deste último mês do ano. Venha fazer um pacto com Deus. Aliás, se você ainda não recebeu a aliança do pacto, você gratuitamente receberá esta aliança com a inscrição, a gravação do nome de Jesus em hebraico. Ou seja, todas as vezes que você olhar para esta aliança, você vai lembrar da sua palavra empenhada com Deus e a dele com você. Não tem como dar errado, né? Ela simboliza o empenho de palavras. Então, venha estar conosco nesta segunda agora, dia 2, em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, e os 2 horários finais são os principais, às 18 horas. Cair da tarde, o Bispo Jean Paulo estará realizando esta reunião e juntos eu vou estar com você às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis e em todas as Universal, tá bom? Obrigado pela sua audiência, Deus abençoe e até lá!